Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou conhecido como King, sou há 17 anos corretor de imóveis, me especializei no programa Minha Casa Minha Vida, trabalho com Minha Casa Minha Vida desde o começo dele, então eu vou te ajudar aqui como comprar o seu imóvel, tá? E com certeza você deve estar se perguntando por que que eu não consigo comprar o meu imóvel ganhando R$ 5.000? Então, vou te mostrar que com R$ 5.000 é possível sim você comprar seu imóvel, desde que você compre o imóvel correto, tá? Primeira pergunta que eu vou ter que te fazer: você sabe quanto que a Caixa te financia? Segunda pergunta que eu vou te fazer: para compra desse imóvel, você se preparou? Você tem a entrada para fazer a compra desse imóvel? Lembrando, fundo de garantia não é entrada, ok? Fundo de garantia eu só posso usar depois que você assinar com a Caixa, então ele não tem validade como entrada. Essas duas perguntas vai fazer você decidir se é vantagem você comprar um imóvel pronto ou na planta. Mas já te adianto, Minha Casa Minha Vida, a grande vantagem da compra, a facilidade da compra é um imóvel na planta. Enquanto isso, muita gente já percebeu isso e você ainda está sem o seu apartamento, e eu garanto para você que é porque você quer. Por que que eu digo isso, né? Putz, você deve estar falando, pô, King, não é bem assim, não é porque eu quero. Que eu quero algo que realmente me encante. Eu quero um apartamento de 2 dormitórios, eu quero vaga, eu quero varanda. Bom, enfim, meu, você pode querer o que você quiser, né? Mas como que eu posso te dizer, assim, de maneira não tão agressiva? Não interessa o que você quer, interessa o que você consegue agora. Porque, vamos ser sinceros, R$ 5.000 sem a ajuda do governo, sem essa ajuda do Minha Casa Minha Vida, você não consegue comprar. E eu vou te provar isso agora. Então vamos lá, R$ 5.000, tá? É o que você tem hoje de renda. Esses R$ 5.000, tá? Você pode ter de várias formas. Você pode compor a sua renda com outra pessoa, tá? Não tem problema. Irmão, amigo, namorado, namorada, enfim, não interessa. Se você for compor a renda em duas pessoas, não interessa o vínculo que você tenha com essa pessoa. Pode ser feita a compra, desde que a soma deu 5.000, 6.000, 7.000, não interessa a renda. A soma dos dois, você pode comprar sim. Os dois têm que estar com o nome limpo, os dois têm que estar com tudo certo, tá? Nome limpo, não pode ter Serasa, não pode ter Bacen, não pode ter protesto. Então tem que estar tudo certinho para compra, pois nós vamos utilizar para financiar um banco. Então a Caixa Econômica é um banco. Ele vai sim nos ajudar e muito, mas como todo banco, nós temos que seguir a regra. Isso é específico que eu estou falando sobre a cidade de São Paulo. Eu trabalho sempre e trabalhei na cidade de São Paulo. Então, Minha Casa Minha Vida segue regras do governo federal que serve para o Brasil inteiro, porém, os imóveis em si, cada um tem um enquadramento da sua cidade, onde a prefeitura determina, que aí é o chamado dos imóveis HIS, ok? Então, eu vou te mostrar o primeiro, a diferença dos imóveis HIS e o que, que a gente tem que levar em conta para Minha Casa Minha Vida. Tá? Então a gente tem que ter em mente HIS, habitação de interesse social. Isso vai depender muito da sua renda. Para quem ganha de 1 a 3 salários mínimos, então para quem ganha até 4.863, faz parte do HIS 1, tá? Então, quem ganha até 6 salários mínimos, então passou de 4.863, passou um centavo, você já é o HIS 2, para quem ganha até 6 salários mínimos, então até 9.726. Depois, passou de 9.726, para quem ganha até 10 salários mínimos, está na faixa do HMP. Passou disso, é o R2V, não tem limite de renda, ok? Geralmente, esses apartamentos são os maiores, os mais completos, ou são apartamentos que são destinados realmente para investidores. Mas dependendo da construtora, ela permite que o investidor compre o HIS 2, o HMP. Isso depende de construtora para construtora. Quando eu faço isso versus o Minha Casa Minha Vida?
Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2 é para quem ganha até 5 mil reais. Então, o imóvel não pode passar de 275 mil, tá? Ou seja, a Caixa vai financiar 80% de 275 mil. Para quem ganha até de 5 mil e um centavo até 9.600, a Caixa vai financiar até 400 mil, ok? Para quem ganha de 9.601 centavo até 13 mil reais, a Caixa vai financiar até 600 mil, que aí seria o faixa 4. SBPE, eu coloquei o limite aqui de 24 mil e 600 mil, mas isso não precisa levar em conta, porque SBPE, na verdade, tá, se for pelas regras do banco, até imóveis até 1,5 milhão, ok? Mas aqui é a maior faixa que a gente atende, por isso que eu coloquei. E os nossos imóveis também, do Minha Casa Minha Vida, dificilmente passam de 600 mil. Para passar de 600 mil, tem que ser regiões bem específicas, regiões bem conceituadas de São Paulo. Quando eu falo em é, Zona Sul, a gente pega Chácara Santo Antônio, Brooklyn, Moema, Ibirapuera, Jardins, Vila Romana, Perdizes. Então, dependendo da região e dependendo do tamanho do imóvel, ele até passa de 600 mil, mas passa muito pouco no Minha Casa Minha Vida, tá? E se você for ver essas regiões, apartamentos de 600 mil são ofertas que realmente quem mora na região não perde. Então são os primeiros apartamentos aí. Agora voltando. Lembra da pergunta que eu fiz? Quanto que a Caixa te libera de financiamento? E se você se preparou para comprar esse imóvel? Então vamos lá. Agora você já sabe os limites que você tem e onde você se enquadra segundo a prefeitura para que você possa ter todos os benefícios possíveis, ok? Então agora a gente tem que ir na Caixa e verificar quanto que a Caixa vai financiar para você. Então, quando eu falo numa renda de 5 mil reais, essa renda pode ser composta entre duas pessoas, tá? Essa renda pode ser apresentada por olerite ou extrato bancário, mas se você for autônomo e vai me apresentar no extrato bancário, eu tenho que ter o imposto de renda para comprovar. Ou seja, acho que vocês entenderam. Não tem como eu pegar um benefício do governo federal e querer fraudar o governo federal. Então, eu tenho que ter o imposto de renda. A não ser para quem. Agora acabou de sair essa notícia fresca, hein? A não ser para quem for iFood, Uber. E para quem trabalha com o aplicativo, principalmente em iFood, Uber e 99, esses podem comprar mostrando o extrato bancário e não há necessidade de apresentar o imposto de renda. Mas por quê? Porque todos esses aplicativos já cobram o imposto na hora da compra, né? Na hora que você faz a compra lá, já é deduzido o imposto dele. Então, automaticamente, eles sim já contribuíram com o imposto, então podem usar só o extrato bancário, tá? Então, vamos lá. E aí você vai me perguntar, poxa, King, mas eu não fiz a declaração do imposto de renda, eu sou MEI, e no meu MEI eu movimentei por volta de 4, 5 mil reais. Eu consigo comprar? Consegue sim, só que eu não consigo utilizar toda essa renda. A Caixa vai limitar a sua renda em 2.550. Ah, eu ganhei 6 mil. Declarou imposto de renda? Não. 2.550. Aí eu aconselho você a pegar mais uma pessoa e somar as duas rendas. Lembra que com duas pessoas pode comprar? Então, mesmo sendo autônomo e não declarou imposto de renda, se for duas pessoas que ganha um pouco a mais de 2.550, você consegue comprar também e vai conseguir comprovar a renda de 5 mil, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui agora. Então vamos voltar aqui. Entrei aqui no site da Caixa, nós vamos fazer uma simulação. Você vai me mandar RG e CPF, comprovante de endereço, comprovação de renda. Então, se você me trazer o Olerite, eu preciso do seu extrato do FGTS, ok? Agora, se você me dá o extrato bancário, eu preciso do imposto de renda, perfeito?
Então vamos lá. Quando eu entro aqui, a Caixa me pede alguns dados. Estou colocando aqui o meu telefone mesmo e vou colocar aqui a renda de 5 mil, que é o que a gente procura. Você possui 3 anos de fundo de garantia ou mais, né? Aqui não interessa se você tem fundo de garantia ou não, tá? O importante é ter contribuição. Mas eu vou colocar não, porque dá praticamente a mesma coisa na renda de 5 mil. Você possui mais de um comprador ou dependente? Vou colocar que não, porque nós estamos fazendo uma simulação. Mas se 2 compradores, não tem problema nenhum. Tá? É só colocar o valor total da renda para a simulação. Trata-se de um imóvel residencial, a aquisição de um imóvel novo na planta ou recém-construído, e aí você vai ver o que é melhor para você. Tá? Valor do imóvel, lembra daqueles limites? Então, 275 mil é onde você vai ter mais vantagem com a renda de 5 mil ou menos. Como eu falei para vocês, eu trabalho aqui em São Paulo, então vou colocar São Paulo. Você já recebeu algum subsídio do governo? Lógico que não. Até porque se colocar assim, você acaba não participando do Minha Casa Minha Vida. Você já possui um imóvel? Lógico que não, porque o Minha Casa Minha Vida é específico para quem vai fazer a aquisição do primeiro imóvel. Então, ou seja, se tiver um imóvel no nome, você não participa automaticamente do Minha Casa Minha Vida. E podem ter certeza que a Caixa vai fazer a busca para ver se existe imóvel no nome de vocês. Então não adianta falar que não tem imóvel, porque se existir algum imóvel, a Caixa faz essa busca, tá? É o primeiro item, programa vinculado aqui na Minha Casa Minha Vida. A primeira avaliação que elas não mostram, a primeira simulação, perdão, que eles nos mostram, sempre vem na tabela SAC. A tabela SAC, ela traz, né, que é sistema de amortização constante, ela me traz todos os juros nos primeiros 12 anos. Então ela me dá muito menos financiamento. Quando a gente busca financiamento, se na tabela SAC esses 173 mil já for suficiente para você fazer a compra, porque você tem uma entrada boa e vai usar na tabela SAC, porque você tem a diferença da compra do imóvel, perfeito. Agora, se você não tem a entrada e você quer mais benefícios, e é o que a gente faz geralmente, eu altero para a tabela SAC. Perdão, eu altero para a tabela Price, né? Porque a SAC já está. Na tabela Price, olha a diferença. De 173 subiu para 220. Mas por que isso? Porque ela pega a taxa de juros e divide todos esses juros que daria em 12 anos, ela divide nos 420 meses. Então ela te dá de maneira linear e dá uma previsibilidade para você muito maior e para ela uma segurança muito maior. Então, ou seja, ela tem mais tempo para arrecadar dinheiro. Automaticamente ela divide esse lucro com vocês. E com isso, a gente conseguiu aqui praticamente 47 mil reais a mais. Olha que bacana. Então aqui eu tenho 220 mil com a taxa de juros de 7,23. E isso não tem no mercado. E eu vou provar para vocês. Vamos fazer aqui, usando os mesmos dados, uma simulação num banco privado, só para ver o que vai dar? Então eu vou entrar aqui no banco privado para fazer uma simulação. Então eu entrei aqui num banco privado, vou colocar os mesmos dados, São Paulo, um tipo de imóvel residencial, a situação desse imóvel, imóvel novo,
o valor do imóvel, 275 mil, igual nós pedimos no Minha Casa Minha Vida. Vou colocar aqui que eu não pretendo somar renda com ninguém, porque eu vou colocar minha renda, eu vou ver o que vai precisar para conseguir 225 mil. A idade, eu vou colocar a mesma idade que eu coloquei lá na caixa. Eu quero simular a partir do valor do financiamento. Porque eu quero os mesmos 220 mil que a Caixa me deu. Em quantos meses a Caixa me deu em 420, aqui também eu posso usar 420, igualzinho na Caixa. Despesas cartorárias, ITBI e registro. Isso daqui tem que tomar muito cuidado, tá? Porque no Minha Casa Minha Vida, você, dependendo da construtora, você ganha ITBI e registro. Lembra que eu falei no comecinho, crédito associativo? Então, se a construtora não te der o ITBI registro, e o financiamento é agora, na hora que você compra, em 30, 40, 60 dias você já vai assinar com a Caixa, tem que tomar cuidado, viu? Porque dependendo, você vai ser obrigado a pagar essas despesas daqui a 60 dias. Então, vê com a construtora se ela também te dá ITBI registro. Como aqui nós estamos trabalhando e eu vou pegar a construtora que te dá ITBI registro, eu vou colocar aqui que a gente não vai gastar, tá? Então eu quero só os 220 mil. Tá vendo que aqui ela também tem o mesmo sistema, saque e price. Então vamos colocar aqui na price. Bonitinho. Débito em conta para ter todas as vantagens. Vou colocar aqui meu CPF. Bora ver. Vamos simular. O que ele vai me pedir aqui? Olha a diferença. Valor do imóvel, 275 mil. Valor do financiamento, 220 mil. Prazo, 420 meses. Tabela price. Pagamento em débito em conta. Olha a taxa de juros que ele está aplicando. 13,49. Também, né? Nós estamos aí passando por uma época onde a Selic está 15. Então está super dentro. Valor da prestação, 2.404, sendo que na Caixa o valor da prestação, 1.430. Olha a diferença aí já. Agora vamos lá. No Bradesco, a renda que eu preciso ter para ter os 220 mil. A renda líquida mínima exigida, 16 mil reais. Você tem 16 mil reais? Se você não tem 16 mil reais de renda, então esquece. Você não vai conseguir comprar com banco privado. Tá? Isso era só para você ter ideia do que é, da diferença que é você comprar com a Caixa, tendo 220 mil, com uma renda de 5 mil reais, e a diferença de comprar num banco privado, pegando os mesmos 220 mil reais, ele quer que você ganhe 16 mil para liberar isso para vocês. Então, a diferença é gritante, né? Tanto na prestação, que não é a diferença de 100, 200 reais, é a diferença de 1.000. E quanto na faixa de renda. Porque 5 mil para a Caixa é uma coisa, para o Bradesco, 5 mil não é nada. Você precisa de 16 para ter a mesma coisa. Então, voltamos para a Caixa. Com esses 220 mil, nós temos que tomar o seguinte cuidado. Qual apartamento eu vou comprar? Então, quando nós fazemos aí a opção do apartamento na planta, nós corretores, deparamos aqui com essa tabela. Isso é uma tabela uma das tabelas que vem para nós quando a gente vai oferecer o apartamento para vocês. Então, quais os cuidados que nós corretores tomamos aqui? Em ver qual o valor de avaliação desse imóvel e qual o valor de venda. Lembra lá no começo que a Caixa vai financiar 80% do valor avaliado? Então, se o apartamento, nesse caso, está avaliado em 350 mil e eu vou poder usar aqui, e eu vou vender esse apartamento por 266, a construtora está vendendo por 266,
Para vocês é muita vantagem. Você está comprando um apartamento bem abaixo do que ele vale hoje, porque a construtora manda a documentação para o banco e o banco me diz: olha, esse apartamento hoje vale 350 mil. Agora, se eu estou vendendo por 266, é vantagem para você comprar. E é por isso que você vai comprar na planta. Porque você tem certeza que quando esse apartamento estiver na planta, você já ganhou dinheiro, porque ele vale 350 mil, e ele está valendo 350 mil hoje. Imagina daqui a 3 anos quando estiver pronto. Você vai ter pagado 260 por eles, já são um ganho de 100 mil reais no seu apartamento, e você vai negociar em cima de 266. Então eu vou te mostrar como é que vai ficar aqui, ó. Então vamos pegar aqui um exemplo. Então olha só, você vai comprar em seu apartamento, ok? Então nós temos que avaliar o seguinte na hora da compra do imóvel. 220 é o que eu tenho na mão, ok? Agora eu vou te mostrar que você não compra seu apartamento com 5 mil reais. Por quê? Porque você fica sonhando. Você fica sonhando em ter um apartamento com 2 dormitórios, com vaga, com varanda, com tudo. Você quer o sanduíche completo ganhando pouco. Não é isso? Todo mundo quer isso, não tem vergonha nenhuma. Mas a realidade não é essa. A sua realidade é que você ganha 5 mil. E você consegue sim ter o seu imóvel. Agora, se você quiser ficar sonhando, aí é problema seu, não tem problema nenhum. Então, bora, para de reclamar e vamos comprar o que é seu. Então, vamos lá, vou entrar aqui, ó, direto na construtora. Vou pegar aqui um apartamento na Zona Sul, uma área nobre, ali no Guarapiranga. O lugar é bom demais. Você vai falar para mim ainda, certeza que você vai falar para mim, ô King, mas aí é muito longe da minha casa. E eu te pergunto, que casa? Você veio pedindo, querendo comprar o seu primeiro imóvel, então você não tem casa. Como que é longe da sua casa? Fala para mim. O que, que é longe da sua casa? Essa vai ser sua casa. Não tem como ser longe. Você pode até falar para mim: puta, King, agora eu vou morar longe dos meus pais. Vai ser longe da minha mãe. Vai ser longe da minha família. Ok, mas vai ser seu. Então para de reclamar e compra o que é seu, pelo amor de Deus, né? Então, você viu que você só não tem o seu imóvel, você consegue entender que você só não tem seu imóvel porque você não quer? Você já entendeu que você coloca obstáculo para você ter sua casa? Se você ficar vendo um monte de gente falando, não, não vale a pena, nossa, cara, tenha o que é seu. Pega aí seus pais, quanto tempo levou para ter a casa deles? Quanto tempo levou para construir a casa deles? A grande maioria é tudo em cima de muita luta, muita força, muita determinação. E o seu não vai ser diferente, não vai ser fácil. Aqui eu estou pegando um exemplo, um apartamento de um dormitório no Guarapiranga, ok? Esse imóvel do Guarapiranga, tá aqui, ó, o valor 235 mil. Ele é um HIS2, porque eu tenho que tomar esse cuidado, ok? 5 mil reais de renda dentro da minha casa, minha vida, e é o primeiro imóvel. Então, automaticamente, aqui com a construtora, você não está pagando nada, exatamente nada, de escritura, né, de registro ITBI. A construtora está pagando para você. Então já coloca uma economia aí de pelo menos uns 10, 12 mil reais. Aqui eu vou colocar os 220 mil. Vou zerar tudo aqui. Que eu quero saber o que eu preciso para comprar esse imóvel. Sendo que eu já tenho os 220 mil aqui. Ela me deixou usar os 220 mil. Por quê? Porque esse imóvel está avaliado bem mais. Eles estão vendendo a 235, mas a avaliação com certeza é bem mais alta. Senão ele não me deixaria usar. Então esse imóvel vai demorar em 3 anos e meio
para ficar pronto. Eu sei que essa construtora tem um ato mínimo de 800, ok? Então, eu vou pedir aqui para avaliar, para analisar. Está me dando uma diferença de 10 mil reais. Ainda falta 10 mil reais para que eu consiga comprar esse apartamento de 235 mil. Opa, tá um pouquinho errado aqui, que aqui eu coloquei 222 e a gente está falando de 220 mil. É isso? 220 mil. Então, deixa eu analisar de novo aqui, porque ocorreu um erro aqui. Falta 12 mil reais. Lembra que você vai ter que pagar a evolução de obra mais a prestação da construtora. E a Caixa me disse que 30% da sua renda é R$ 1.400, 30% de 5 mil. Então a gente tem que se acostumar, né? E, pô, você vai comprometer 30% da sua renda para comprar esse imóvel. Eu, eu sempre tento colocar isso um pouco abaixo, tá? Desses 30%. Quando é possível, lógico. Então eu vou colocar aqui parcelas de R$ 300, que aqui eu sei que é possível. Lembrando que para a Caixa vai ter ainda a evolução de obra. Então você vai pagar esses R$ 300 mais a evolução de obra da Caixa. Então, a evolução ela começa com 10% e chega ali a 90%, a 100% do valor da prestação que foi aprovada. Então, eu sei que ela vai começar ali com seus 100, R$ 200 e deve chegar nos 1.400, tá? Então, vamos lá. Estou colocando aqui, ó, R$ 300. Aqui, parcelas anuais. Eu vou deixar zerada, porque eu não quero colocar nada de anual. Vamos ver se a gente consegue economizar o seu 13º, tá? Então, estou preenchendo tudo aqui com R$ 300. E vou pedir aqui para analisar. Olha, faltou R$ 178 ainda. Então, vamos colocar aqui nas chaves, que eu não tinha colocado nada nas chaves justamente para isso. Agora, quando eu analiso, com certeza deve ter dado certo. Olha só, aqui você comprou um apartamento de um dormitório, pagando um ato. Então vamos lá, você pegou um apartamento de um dormitório com varanda, com ato de 800 e parcelas de R$ 300 por mês, até o apartamento ficar pronto. Aqui ao todo deu 40 mais 43 parcelas de R$ 300. Você comprou seu apartamento. Mais a evolução de obra. Pouquinho, como que funciona essa evolução de obra? Vou te mostrar aqui. Eu tenho uma planilhinha que vai dar para a gente ter ideia de como que funciona essa evolução de obra. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o valor do apartamento, vou mudar aqui para essa planilha. Então, aqui é o que você vai pagar para a construtora. Essa parcela aqui, ó, eu coloquei de acordo com a normativa da Caixa, tá? E aqui é a soma de 500 mais 321, 821. Aqui é a soma, perfeito?
Então, aqui é o que você realmente vai pagar no mês. Então, aqui é só para você ter ideia. Então, deixa eu só mudar aqui o valor do apartamento, que a gente tem que jogar o valor desse apartamento. Deixa eu ver qual que eu estou utilizando aqui. 10, 13. 10, 13. Então, é esse daqui. Então, vamos colocar aqui o valor desse apartamento, 235 mil. Perfeito. Então, 5 mil de renda, 220 mil de financiamento, 1.400 de parcela. A evolução de obra da Caixa, tá? Só para vocês terem ideia, é esses R$ 1.400 aqui que vai ser baseado. Então ela vai começar 10, 20% de 10, 20, 30%, depende de quando vocês começam a pagar, tá? Então, de acordo com esse valor aqui, é o valor da evolução. Olha só, a evolução. E aqui, ó, chegou a quase 100%, tá? Então, se eu colocar aqui as parcelas de R$ 300, olha só, eu tenho que tomar muito cuidado com essas parcelas. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o, o valor da evolução de obra vai estar acima dos 1.000, mais esses R$ 300, 1.500. Ou seja, se você já está acostumado, ou se você já está preparado para 1.400, ela vai começar aqui, ó, quase no finalzinho. Ah, mas o que, que eu faço? Tudo isso daqui que não deu 1.400, você guarda. Para quando chegar, né, tudo isso aqui, ó, que sobrou dos 1.400, você guarda. Por quê? Para quando chegar aqui e tiver mais, você não ser pego de surpresa. Perfeito? Então estamos combinados. Olha só, você comprou o apartamento de um dormitório com varanda, num lugar bacana, privilegiado e pagando pouco. Tá vendo? Eu consegui provar para vocês que aquelas propagandas não são mentirosas. Isso daqui eu consigo fazer para vocês. Tá? Se você me ligar amanhã, pode me chamar aqui que eu faço esse apartamento para você. Aí você vai me falar, King, mas poxa, eu preciso de dois dormitórios. Eu já tenho filho, ou se eu tiver um filho, enfim, você quer dois dormitórios de qualquer maneira. Aí vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu vou precisar ter mais dinheiro. Mas, o que eu falei, vai ser um pouquinho mais difícil, não vai ser impossível. Então vamos pegar aqui um de dois dormitórios? Vamos ver como é que vai ficar? Eu vou entrar na página da construtora, porque eu quero fazer direto na construtora para te provar que é possível, tá? Então vou pegar aqui uma faixa de apartamentos de dois dormitórios. Vou tirar esse daqui, pegar dois dormitórios, só para ele atualizar a faixa de valor, 255 mil. Então, dois dormitórios aqui, ele não tem varanda, não tem vaga, mas é dois dormitórios. Nós chegamos aqui a 255 mil, perfeito? 255 mil, já aumentou R$ 20.000. Dinheiro não cai em árvore. Então, nós temos que pegar esses R$ 20.000 de diferença. R$ 5.000, lembrando, financia 220. Isso não vai mudar, tá? Então, acabou. 220 é seu poder de financiamento. Opa, 220. R$ 800 de entrada. Agora, eu tenho que pôr um pouquinho mais. Vamos colocar R$ 500 de entrada, ou R$ 500 de parcela, e ver o que vai precisar até o fim. R$ 500 de parcela anuais
eu vou deixar zerado, igual eu fiz no outro, R$ 500 linear até o final. 500, 500, 500, e aqui na Chaves deixa zero. Ok? Vamos analisar. Olha só, tá faltando dinheiro aqui, tá faltando R$ 11.000. Lembra aqui que eu não coloquei nada nas anuais? E aqui para entrega desse imóvel, ele vai entregar, ó, a última parcela dele tá aqui, ó, julho, né, de 2030, que dá 43 meses. Então, julho de 2030. Eu tenho vários fim de anos aqui. Não vou usar nem a anual de 2026, eu vou colocar para 2027, para preparar você lá na frente. Pegar o seu 13º. Você ganha 5.000, então vou pegar o 13º salário. É justo, né? Então, 13º salário, eu vou colocar aqui, ó, anuais de 5.000. King, eu sou autônomo. Eu não ganho 13º. Não tenho o que fazer. Eu tenho que colocar em algum lugar por dinheiro. Então você vai ter aí o ano todo para se preparar, fazer um pouquinho a mais e garantir esses 5.000 lá no fim do ano. Beleza? Fazer o quê, né? Não é problema meu. Aí eu tô tentando arrumar um problema seu, né? Resolver um problema seu. Então vamos lá, eu quero a sua ajuda aqui para resolver seu problema. E aqui nas chaves, eu vou pedir para zerar aqui, ver o que vai precisar. Ó, precisou de quase R$ 3.000 nas chaves ainda. Então nós vamos ter ainda, nesse cenário aqui, uma parcela em dezembro de 2027 de 5.000, em dezembro de 2028 de 5.000, e quando eu entregar o apartamento nas chaves para você, eu vou ter uma parcela de 2.928. Você comprou um apartamento de 2 dormitórios, parabéns. Olha só. E olha que eu estou pegando em regiões muito, muito, muito boas mesmo, regiões privilegiadas. Se eu pegar outras regiões que são apartamentos mais em conta, vai ficar mais fácil. Mas eu queria mostrar para você que você só não compra seu apartamento com R$ 5.000 porque você não quer. Então, resumindo aqui, ó, você comprou um apartamento de 2 dormes por um ato de R$ 800, 43 parcelas de R$ 500, e aí em dezembro de 27 você vai me dar 5.000, dezembro, opa, tá feio isso aqui, né? Dezembro de 28 você vai me dar 5.000, e quando eu entregar o apartamento nas chaves, no mês 7 de 2030, você vai me dar 2.928,16. Só uma coisinha. Esses valores é tudo que você não financiou com a Caixa. Então, esses valores estão sujeitos à correção do INCC. Isso em qualquer construtora que você for. Então, assim, você vai ver que 43 parcelas, às vezes não vai vir R$ 500, vai vir 501, 502, elas vão ser corrigindo um pouquinho, tá? O INCC é o Índice Nacional da Construção Civil e é medido pelo Instituto Getúlio Vargas. O que é esse INCC? Cara, é uma correção monetária em cima do material de construção. Conforme o material de construção sobe, tá? Essa diferença
que tem na construção é dividida com todo mundo que está construindo, tá? Isso é a correção do INCC. Então, é essa a diferença. É muito pouco que vem mês a mês. Você vai ver que vai vir 0,1, 0,2, vem bem pouquinho. No final do ano, tende a dar 5, 6% ao ano. Mas por isso que você paga essa evolução. Porque no final do ano, 5 ou 6%, imagina 5, 6% em cima de 220 mil. Como que ficaria pesado? Sendo que no crédito associativo, você já não deve mais aqueles 220. Aqueles 220 já está pago. A Caixa já pagou. Então a Caixa está cobrando a evolução de obra de vocês. Ok? E você vai estar pagando a construtora. Terminou a obra, entreguei a chave para você, o que eu pago? Mais nada. Aí é você e financiamento bancário que você já sabe como que é. Tá vendo só? Fiz você comprar seu apartamento. E igual a esse, ou até com preços melhores que esse, eu consigo te ajudar. Você tem essa renda aí de 5 mil? Então, me chama aqui, me manda uma mensagem que eu vou ajudar você a ter o seu apartamento. Com certeza.